Essa história ocorreu comigo há alguns anos, em um dia de julho, quando decidi de forma espontânea fazer uma viagem de carro que duraria um dia. Sou fascinado por visitar locais turísticos e havia alguns próximos a mim que eu estava ansioso para conhecer antes de retornar à faculdade em agosto. O plano era acordar muito cedo, pegar a estrada, explorar alguns lugares ao longo do dia e depois iniciar a jornada de volta para casa por volta das 9 da noite. Pensei que dessa maneira poderia otimizar meu tempo, evitando pagar por um quarto de hotel ou algo do tipo. A viagem de ida transcorreu tranquilamente, mas na volta a história foi diferente. Iniciei a viagem de volta às 10 da noite. O GPS indicava que levaria cerca de 4 horas para chegar em casa. Já havia percorrido metade do caminho quando comecei a sentir cansaço. Estava tão exausto que até mesmo dirigir estava se tornando perigoso. Decidi que na próxima parada que encontrasse, pararia o carro para descansar por 1 hora. Dessa forma, ainda conseguiria chegar em casa em um tempo razoável. Então, realizei exatamente essa ação. Visualizei um local onde poderia fazer uma parada. Em seguida, adentrei e estacionei no estacionamento. A primeira coisa que notei foi a ausência de outros veículos. O lugar estava completamente deserto e, se não fosse pelas luzes acesas, poderia pensar que estava abandonado. No entanto, isso até fazia sentido, considerando o horário avançado. De qualquer forma, entrei no banco de trás do carro e configurei o alarme do celular para despertar em 1 hora. Após 1 hora, o alarme tocou e eu despertei. Ainda cansado e com os olhos lacrimejando. Contudo, me senti um pouco menos fatigado do que antes e estava pronto para prosseguir com a viagem. Quase liguei o carro para continuar, mas ao tocar na chave para dar partida no motor, percebi que precisava urgentemente usar o banheiro. Deixei o veículo e caminhei em direção à entrada do local. Ao abrir a porta e adentrar, encontrei o banheiro e entrei em uma das cabines. Mal haviam se passado cerca de 30 segundos desde que entrei no banheiro, quando de repente pude ouvir alguém conversando no corredor do lado de fora. Isso me assustou, pois não tinha ouvido a porta da entrada do lugar se abrir. E além disso, não havia visto nenhum outro carro além do meu há poucos minutos. Não conseguia compreender como poderia haver outra pessoa além de mim dentro daquele lugar. Foi nesse momento que a entrada do banheiro se desbloqueou, e eu estava um tanto ansioso, mas me acalmei e percebi que provavelmente era apenas alguém comum que eu não havia notado antes. Eu me preparei para sair quando, de repente, ouvi batidas leves na porta da cabine em que eu estava. De forma desconfortável, pedi desculpas e perguntei se a cabine estava ocupada. Não recebi resposta. O silêncio era total e comecei a ficar um pouco nervoso. Então, decidi que ficaria dentro da cabine até que aquela pessoa fosse embora. Foi nesse momento que percebi um olho observando através da fenda da porta da cabine. Quando nossos olhares se encontraram, o homem começou a gritar e bater freneticamente a cabeça na porta da cabine. A adrenalina tomou conta do meu corpo e, com todas as minhas forças, usei meu corpo para arrombar violentamente a porta, derrubando o homem no chão. Comecei a correr o mais rápido que pude para fora do banheiro e daquele lugar, sem olhar para trás em direção ao meu carro. Estava quase chegando ao meu veículo quando ouvi a porta de entrada do local se abrir com violência atrás de mim. Finalmente alcancei o meu veículo e angustiantemente dei partida no motor, mas o indivíduo conseguiu me perseguir e colidiu com violência contra o meu carro. Com muita rapidez acelerei e o projetei no chão com o meu veículo. Ofegante e aterrorizado, observei pelo retrovisor quando me distanciava e testemunhei o homem erguer-se como se nada tivesse ocorrido. Ele simplesmente permaneceu imóvel, me encarando. Eu estava extremamente abalado e incapaz de processar o que havia acontecido. Sinceramente, não sabia como reagir. Sempre ouvimos histórias incríveis como essa na televisão ou nos jornais, mas nunca pensamos que algo assim poderia ocorrer conosco. Dirigi bem acima do limite de velocidade pelo restante do trajeto até minha casa,
E nem é preciso mencionar que não corri o risco de adormecer ao volante após o que aconteceu. Estava completamente tomado pela adrenalina. Ainda não faço ideia da identidade daquele homem, não sei de onde veio ou qual era o seu problema. Se eu tivesse que supor, diria que se tratava de um indivíduo sem teto que claramente estava com problemas mentais. No entanto, que tipo de pessoa sem teto estaria praticando no meio do nada, próximo à estrada, durante a noite? Nada daquilo fazia sentido. Tudo o que sei é que nunca mais parei meu carro em locais desconhecidos ao longo da estrada, e pretendo manter essa precaução pelo resto da minha vida.